De volta com o nosso Você Bonita para falar agora de um assunto muito bacana. O nome é um aparelho, né, que tem a marca, a gente não vai falar a marca do aparelho, a gente vai falar o princípio ativo dele, mas ele vai adiar o lifting e ele tem uma ação rejuvenescedora e promete melhorar muito a flacidez da pele. Quem volta é a dermatologista a doutora Juscelie Betim. Beijinho mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada. Antes da gente conversar com as nossas modelos, meninas, sejam bem-vindas. A Clemilde Souza e a Andréia de Assis. Obrigada por terem vindo. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o aparelho. Por que ele consegue, então, de fato, melhorar essa flacidez da pele, o colágeno, onde ele age? Então, ele é um aparelho de ultrassom, só que a diferença desse aparelho para os aparelhos mais antigos é que ele é um ultrassom microfocado. Então, você pega aquele raio do ultrassom e você foca no centro e você consegue definir aonde esse disparo vai entrar. Entendi. E mais, o aparelho consegue dar diferentes profundidades, você atinge profundidades mais superficiais, médias e até profundas, sem dano nenhum na epiderme. Então, esse é o grande diferencial do aparelho. Porque, por exemplo, o laser de CO2 fracionado, a gente já mostrou aqui no programa, a pele descama, fica avermelhada. Nesse caso, não. Não, nesse caso, não. Sensacional. Então, o ultrassom ele tem essa capacidade, ele faz uma penetração na pele, ele causa um dano térmico, ele vai gerar um aquecimento profundo e mais, ele vai gerar como se fosse uma microcoagulação, uma microcauterização, só que só na profundidade da pele. Que interessante. Então, é equivalente a um CO2, só que só lá dentro. Então, todo aquele processo inflamatório que o CO2 gera do lado de fora, não tem. Esse ultrassom vai gerar lá dentro. Entendi. Então, é um procedimento que a pessoa sente que a pele fica um pouquinho dolorida, mas do lado de fora ela não tem nada. Não tem nada, não é aparente, então. Não é aparente. Quando a gente fez a experiência, inclusive minha mãe foi a modelo, né? Ela passou pela experiência, ela ficou uma semana rosa e muito rosa, e com as bochechas inchadas. E então tem, claro, os contras também de alguns tratamentos. Nesse caso, a pessoa então não aparece. Não aparece. Ótimo. Isso é legal porque gera uma segurança, principalmente para quem tem o quê? Pele morena, quem tem chance de manchas, para quem quer tomar sol. Então. Porque ele não lesa em nada na epiderme, ele não tem problema com sol. A pessoa, é óbvio que ela tenta não tomar sol nos primeiros dias e tudo, mas é um aparelho que não tem limitação em relação ao sol. Então, é um aparelho que você pode fazer no inverno, no verão, tanto faz. Olha que bacana, eu pensei que fosse um tratamento legal só para o inverno, então nesse caso também pode ser feito no verão. Pode. Antes da gente mostrar então a Clemildes, que já fez o antes e depois dela, eu queria que você comentasse só aqui, o que você consegue visualizar aqui no visor do aparelho, que faz com que você consiga saber exatamente a região que você deve aplicar na paciente? Então, primeiro você define a área que você quer tratar. Então, aqui no caso, a gente tem as opções de pescoço, região malar e região periocular. Olha que beleza, então aquela flacidez aqui debaixo dos olhos. Isso, aquela flacidez de pálpebra, que é uma área muito difícil a gente tratar, eventualmente só cirúrgico e tal. Com esse aparelho a gente consegue um bom resultado. Muito legal. Além disso, ele já te dá uma programação de disparos. Então é um aparelho inteligente. A hora que você começa a aplicar, ele já vai te limitando. Aqui são tantos disparos, ali são tantos disparos. Dependendo, então, da paciente da pele e da área que você. Isso, e da área que você quer atingir. Perfeito. Vamos então mostrar o antes e depois da Clemilde, se eu te cumprimentar. Seja bem-vinda. Tudo bem? A gente tem então a imagem dela, uma foto do antes, e agora a gente vai mostrar como ela está. Quantas sessões ela fez então, doutora? Uma sessão. Uma só? Uma só. Mentira. Não acredito. Você tá brincando. Então, a Clemildes, ela tinha uma flacidez bem significativa no rosto e ela já, inclusive, já tinha feito uma cirurgia há 6 anos para tentar fazer esse efeito lifting, né? Então, para puxar mesmo essa região aqui embaixo. Olha, eu vou pedir até para você virar um pouquinho de perfil. Nossa, gente. Então, você vê pescoço, a gente fez pescoço e malar. Então, região de pescoço, a gente conseguiu uma retração bem significativa. Bem significativa, E região de malar também. Ela tinha uma bochecha mais caidinha e tal. Então, você vê olha o pescoço, gente. Afinou. Afinou, exatamente. Como você gera uma retração na profundidade, eventualmente as pessoas falam assim, nossa, você emagreceu? Por quê? Porque você aumenta a aderência dessa pele no tecido subcutâneo. Entendi. Muito interessante. Foi só uma sessão. Uma sessão. O aparelho, a indicação dele é uma sessão.
ou 2, dependendo do nível de flacidez, mas é uma vez por ano. Uma vez por ano só, tá? Se quiser repetir, então. Mas ele tem um período duradouro, vai durar ou não? Em algum momento, isso aí também foi antes, né? Não, isso foi logo isso aí depois. Já foi depois, Já dá pra ver bem diferente. Ali já dá Olha pra como gente levantou. ver, ou assim, a pele, depois desse tratamento, então, ela não volta? Como ele gera esse processo inflamatório, o efeito dele não é imediato. Tá. Então, você faz o processo, ele vai gerar toda aquela cicatrização na profundidade. E essa cicatrização, ela demora em torno de mais ou menos uns 2 meses para a gente começar a ter o resultado. Ela fez quando, então, essa sessão? Só pra ela gente ter uma fez em ideia. janeiro. Fez em janeiro, a gente está em julho, mas, gente, olha a diferença. A pele, então... Isso, é um efeito progressivo. Tanto que, assim, a recomendação do fornecedor do aparelho são essas fotos de acompanhamento, 2 meses, depois 4 meses, depois 6 meses. Existe até a divulgação no próprio material do fornecedor de até um ano depois a paciente ser fotografada e a gente ainda conseguir ver a diferença. Muito legal. Vamos então para a Andréia, porque a gente vai mostrar a aplicação ao vivo aqui no programa. Claro que esse resultado a gente não vai conseguir ver porque como ele é progressivo. Isso. Mas é legal a gente conhecer como é a aplicação, as marcações que você vai fazer, né? Isso. Então, vou colocar aqui, vamos fazer a marcação da região malar. Vira para cá um pouquinho. Tá. Então, como ele atinge muita profundidade, a área óssea é uma área que tem que ser protegida. Tá. A gente não pode atingir a área óssea. Ah, entendi. Então, você faz a marcação para isolar essa área óssea. Aqui tem uma área de inervação que também, se você atingir algum nervo, ele pode ser prejudicial. Então, a gente não faz nessa área. Ah, e olha que importante isso, porque a gente está falando de um aparelho e... Existem algumas pessoas, claro que médicos maravilhosos, por isso que a gente sempre traz aqui médicos e certifica que tudo isso é com muita segurança, porque existem pessoas que podem comprar o aparelho e quererem aplicar o aparelho e tudo mais, e não tem esse conhecimento médico, hein, gente, de regiões que têm nervos. Isso, essa região de inervação é super perigosa. Por quê? Porque como ele atinge muita profundidade, se você causa lesão de um nervo, você pode gerar uma paralisia, claro. Ou um aumento de sensibilidade. Sem dúvida. É legal a gente mostrar, então, que isso deve ser feito com um médico, um profissional que esteja habilitado e que saiba que tenha conhecimentos, né, médicos dessa região, para não ter nenhum problema. Então, nesse caso, a gente está falando aqui também de gerações diferentes. Sim, né? Gerações diferentes de pele. Em quanto tempo você acha, qual a idade mínima para começar a fazer o procedimento? Então, ele tem sido indicado a partir dos 35 anos. Tá, que é quando a pele realmente... Que a pele já começa o processo de flacidez. Que o colágeno diminui. Isso. Mas ele tem um efeito maior ainda, então quando a paciente é mais jovem? Em geral, em torno de 40 a 50 anos é o ideal. Tá. Eu vejo assim, pessoas muito jovens, a pessoa já tem um colágeno significativo, então a gente não consegue ver tanta diferença. E pessoas de muita idade, o contrário, elas já não conseguem produzir tanto colágeno, então você já não consegue um resultado também tão significativo. Grande. Perfeito. Vamos lá então, vamos começar. Estão chegando aqui várias perguntinhas. A Sarinha mandou uma pergunta bacana. Sarinha, um beijo para você. Essa técnica ajuda em caso de ferimento, de cicatriz, em alguma região do rosto? Não, essa não. Essa é só para flacidez. Perfeito. Vamos então lá, aqui a gente ligou o aparelho e aí na hora que eu encosto, se você puder mostrar ali, olha, mostrar como ele é um ultrassom, olha, eu consigo visualizar exatamente a profundidade olha que legal. Que eu estou atingindo. Tô vendo? Super bacana. Então ali naquele 3.0, que significa que são 3 milímetros de profundidade. Por exemplo, se eu coloco aqui numa área óssea, ó, tá vendo aqueles pontinhos brancos ali? É o osso. Então não adianta eu disparar em cima do osso. Porque não vai. Não vai, eu não preciso, né, estimular o colágeno no osso, eu preciso estimular o colágeno na pele. Tá. Então ele é um aparelho diferenciado por isso. Olha que bacana. Vou dar o primeiro disparo. Tá. A paciente sente o que nessa hora? Nada. Nada? Não, beleza. sente, vai. Sente um quentinho, talvez? É isso, tá vendo? Ela sente como se fossem vários micropontinhos. O aparelho faz isso, ele faz uma área, deixa eu mostrar aqui, ó. Toda essa área arredondada é onde são feitos os disparos. Entendi. Tá? Então ele faz todo esse contorno aqui nessa área aqui que a gente está colocando. Muito bacana. Olha, chegou uma pergunta legal da Leila. Leila, um beijo para você. A técnica pode ser aplicada no rosto que tem espinhas? Pode, ele não tem limitação para acne. Tá. E tem contraindicação, doutora?
Bom, as contraindicações são, por exemplo, se a pessoa tem algum distúrbio de inervação, que você possa gerar algum problema de paralisia, alguma coisa assim. Então, por exemplo, quem já teve paralisia facial, alguma coisa assim, você pode limitar sim. Tá, tem que tomar um cuidado pelos disparos. Olha lá que interessante. Ó, e ele gera um aquecimento, então ele fica levemente avermelhado. Avermelhado, tá. Tá? Isso sai depois de um tempinho? Sai bem rápido. No mesmo dia a pessoa já está bem. Então, mas você vê que não tem um dano significativo na epiderme. Não, não tem mesmo. A gente já acompanhou aqui outros tratamentos que a gente consegue, né? A Lilzinha mesmo. Lilzinha, o que você fez? Foi CO2 fracionado? Foi, né? Foi igual da minha mãe. Ela não conseguiu, inclusive, trabalhar um dia porque ela não conseguia sair de casa. Porque ficou muito inchada a pele. É o contra do tratamento. O tratamento é bacana. Tem resultado legal também, doutora? Tem, né? Mas a gente ele limita bastante em relação ao pós. Limita o pós. Agora, nesse caso, qual cuidado ela tem que ter em casa depois de uma sessão dessa? Então, como ele gera um aquecimento, ela deve evitar locais muito quentes. Tá. Então, por exemplo, Andréia, hoje você não vai, por exemplo, fazer um bolo, né? Ficar exposta a um ambiente muito quente, calor e tal. Tomar um banho mais frio, mais geladinho. Isso, situações, por exemplo, bebida alcoólica, alimentos apimentados, que possam gerar um aquecimento maior ainda do rosto, que gera um desconforto para o paciente, devem ser evitados. Perfeito. Mas fora isso, ele não tem grandes limitações. É um aparelho realmente que, pela tecnologia que ele traz, o resultado que ele traz, ele é bem tranquilo mesmo a aplicação. E agora, outra pergunta. Essa sessão dura quanto tempo, em média? Então, como são muitos disparos, você viu que é rápido o disparo, mas, olha, são vários disparos por área. Tá. Então, um full face, a face toda, incluindo o pescoço, em torno de 1 hora de aplicação. 1 hora de aplicação. E ele só pode ser aplicado pescoço e rosto? Pescoço e rosto. Ou para outra flacidez em outro lugar, ele não é já legal? tem sido aplicado em outras áreas pequenas, assim, ao redor do joelho, por exemplo, para quem tem aquela flacidez ao redor do joelho. Pode, assim, depois área de braços. Pois é, a única limitação aí acaba sendo o custo, porque é um aparelho que tem um custo muito alto. Então, áreas muito extensas limitam um pouco nesse sentido. Entendi, mas o resultado sim, acaba também não sendo tão grande porque a área é um pouco maior. É mais extensa, isso. Entendi. Estão perguntando aqui no nosso e-mail se pode causar alergia. Não tem relato de alergia, não tem nada nesse sentido, não. E ela vai ter que usar algum creme, alguma loção, algum cuidado em casa? A orientação é mais o protetor solar e hidratante diário, que já é geralmente o hábito da paciente. Só? Só. E voltar, enfim, nos intervalos que vocês marcarem. Isso, as programações para a gente acompanhar, tirar as fotos, né, fazer todo esse acompanhamento. Olha que bacana. Gente, o aparelho é muito interessante. Então, em 1 hora de sessão, você tem aí uma mudança que a gente pode acompanhar da Clemildes, que foi algo assim sensacional. De fato, parabéns, ficou muito interessante. E aí no ano seguinte, depois de 1 ano, então intervalo de 1 ano, ela pode fazer de novo. Pode. E aí vai ficar melhor ainda, porque ela não vai perder o que ela já conquistou. Exatamente. Ele só vai a indicação é que seja 1 sessão por ano, em torno de 1 sessão por ano. Tá. É isso. Muito legal, doutora. Parabéns. Obrigada. Olha, Andréia, você fica tranquila, você vai terminar, não vai ficar com um lado feito outro não, tá? Que aí não pode. Fica tranquila, daqui a pouco ela vai terminando. Não se preocupe, pode ficar por aqui, tá? Clemildes, obrigada. Doutora, obrigada mais uma vez. Parabéns pela técnica. Achei muito legal. E claro, quem gostou, quem quiser entrar em contato para saber mais sobre esse e outros tratamentos, é no 38450612, mas você pode acessar o site www.femclinica.com.br. FEM Clinica, tudo junto.com.br. Muito legal, obrigada. Obrigada. Volte logo, doutora, adorei. Adoro quando você vem no programa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.